Uma ótima manhã de terça-feira, dia 17 de novembro de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Hoje, amados, vamos estar lendo 2 Crônicas 17 e o 18, nessa primeira leitura. Josafá e o seu cuidado em instruir o povo. E Josafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel, e pôs gente de guerra em todas as cidades fortes de Judá, e guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. E o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai. Aqui é o modo de dizer, viu, amados? Que o pai de Josafá era Asa, mas quer dizer que ele veio da genealogia de Davi. E não buscou Baalins, antes buscou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá. E teve riquezas e glória em abundância, e exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. E, no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Aiu, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, e Natanias, e Zebadias, e Azael, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles os sacerdotes Elisama e Jeorão. E ensinaram em Judá, e tinham consigo o livro da lei do Senhor, e rodearam todas as cidades de Judá, e ensinaram entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam em roda de Judá, e não guerrearam contra Josafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Josafá com o dinheiro do tributo. Também os arábios lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades de munições em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e gente de guerra, e varões valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as casas de seus pais em Judá. Eram chefes dos milhares. O chefe Adna, e com ele 300.000 varões valentes. E após ele, o chefe Joanã, e com ele 280.000. E após ele, Amazias, filho de Zicri, que voluntariamente se entregou ao Senhor. E com ele 200.000 varões valentes. E de Benjamim, Eliada, varão valente, e com ele 200.000, armados de arco e de escudo. E após ele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo Judá. Então aqui está falando um pouco da grandeza, da excelência do reinado de Josafá. Capítulo 18 vai falar sobre aliança entre Josafá e Acabe. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E, ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância,
para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote-Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote-Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Consulta hoje, peço-te, a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote-Gileade ou deixá-lo-ei? E eles disseram: Sobe, porque Deus a dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui profeta algum do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão sempre mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então chamou o rei de Israel a um eunuco e disse-lhe: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestidos com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos ciros, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote-Gileade e prosperarás, porque o Senhor a dará nas mãos do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo: Eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse: Vive o Senhor, que o meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ao rei, o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse: Subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales senão a verdade, no nome do Senhor? É interessante, a gente fica assim, né, a se perguntar: por que ele fala isso para Micaías, sendo que Micaías aqui está dizendo todas as palavras que os outros profetas disseram? É porque com certeza ele sabia que o Micaías estava desdenhando dele, dizendo, mas não dizendo, não é? Ao mesmo tempo. Aí ele disse, e o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Ou seja, agora que ele estava concordando, entre aspas, pois é claro que ele não estava concordando, o rei ainda discorda, porque era a primeira vez que ele, com certeza, a Bíblia não diz esse detalhe, mas dá-se a impressão que é a primeira vez que ele concorda com os demais, mas ele não estava concordando. No meu parecer, o Micaías estava com cara de deboche para com o rei, porque ele diz as palavras que ele queria ouvir e ele ainda faz essa pergunta: Até quantas vezes te conjurarei para que me não fales senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele, agora sim Micaías vai dizer: Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm senhor. Torne cada um em paz para casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Disse mais, pois ouvi a palavra do Senhor.
Vi o Senhor assentado no seu trono e a todo o exército celestial em pé, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, ou seja, persuadir, enganar, fazer com que faça algo que não é para ser feito, não é? A que suba e caia em Ramote-Gileade? Disse mais: um diz desta maneira e outro diz de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: com que? E ele disse: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse o Senhor: tu o persuadirás e também prevalecerás. Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Zedequias, filho de Kenaana, se chegou e feriu a Micaías no queixo, e disse: por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: eis que o verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: colocai este homem na casa do cárcere e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: se é que tornares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouvi, povos todos. A guerra contra Ramote-Gileade e a morte de Acabe. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote-Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Ou seja, aqui ele já estava com má intenção para com Josafá. Mandou que Josafá fosse para a batalha com vestes reais, ou seja, eles vão matá-lo achando que estão ferindo a mim, não é? Tudo indica isso, essa passagem aqui. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão contra o rei de Israel. Sucedeu, pois, que, vendo os capitães, olha só, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. Ou seja, está com vestiduras reais, então vai ser ele mesmo. E o cercaram para pelejarem. Porém Josafá clamou e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então, um homem, na sua simplicidade, ou seja, lá do povo do inimigo, armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse ao carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E, naquele dia, cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro, defronte dos círios, até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. Ou seja, que terminamos o capítulo 18, quando verdadeiramente é Deus quem fala, tudo se cumpre. Mas quando é o homem que está falando, dizendo que é Deus, não vai se cumprir. É muito simples para saber, não é? Então, amados, mais à tarde nós vamos estar lendo, então, Lamentações 3, 4 e 5. Vamos dividir esse restante dessa leitura em duas partes, ou seja, primeiro Lamentações 3 e depois Lamentações 4 e 5. Até lá, que Deus te abençoe, que você possa ter um ótimo almoço, que você possa estar nessa tarde confiando no Senhor, que é poderoso para te dar a vitória.
essa vitória que parece inalcançável, inatingível. Olha, a palavra do Senhor diz, ali em Efésios 3 e versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Então, Ele é todo poderoso. Peça e creia. Amém? Fique na paz do Senhor e até lá.